A igreja então já existia. Cristo formalmente instalou a igreja os apóstolos na igreja. E a uns pôs Deus, como ele diz aqui. A igreja então tinha, você pode ver, irmãos, a igreja tinha disciplina, a igreja tinha ordenanças, a igreja tinha rol de membros, em Atos capítulo 1, tinha dons, tudo funcionando, e você pode olhar para isso e ver uma igreja funcionando. Ela está funcionando. Como é que era a igreja naquela época? Mas antes de tudo, temos que reconhecer que a igreja teve um início e seu cabeça é Cristo. Hebreus capítulo 3, verso 3, vamos ler. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus chamou a nação de Israel, deu, como nós falamos, leis e estatutos, ordenanças, a forma de culto a eles. Cristo deu autoridade, João recebeu a autoridade de Deus para batizar, batiza, está aí o material preparado, e Cristo então organiza a sua igreja. Ele edificou. Quanto maior honra, diz aqui, é digno de glória e honra, aquele que edifica mais do que a casa que é edificada. Bem, mas onde a igreja se reunia? Era interessante, já pensou nisso? Quando Jesus ascendeu ao céu, Atos capítulo 1 diz que lá tinha 120 irmãos, rol de membros. Cristo pregou, estima-se para mais de 2 milhões de judeus. Poucas conversões, mas a igreja está lá estabelecida. E a igreja está trabalhando, e Cristo ascendeu aos céus e falou a eles: eu vou, mas não deixo vocês órfãos, eu vou mandar um outro consolador, e a palavra outro é outro do mesmo tipo, que vai fazer o que eu tenho feito até agora. Outro que ficaria com a igreja e daria poder à igreja trabalhar. Entende como ele está edificando a sua igreja? É diferente, irmãos, falarmos, olha, Cristo organizou sua igreja, ou fundou a sua igreja. Aqui ele está edificando a sua igreja, não terminou ainda de trabalhar com ela. Ela precisava receber o Espírito Santo e com isso ter poder para trabalhar pelo Espírito Santo. O que mantém uma igreja e o poder da igreja trabalhar é o Espírito Santo. Aquele que ficou no lugar de Cristo e que faz o mesmo trabalho de Cristo. Um outro Consolador. A igreja então se reunia. Aonde? Atos capítulo 2, verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comiam, ou seja, se juntavam no templo. Aquele templo que ainda estava de pé, e onde os saduceus, os fariseus se reuniam, os sacerdotes, a igreja se reunia lá, e a igreja pregava o evangelho a esses homens e arrumava muitos problemas por isso. Pedro foi preso por isso. Os sacerdotes mandavam prender os apóstolos por isso. Nós vamos ver. Capítulo 3, verso 1 diz aqui: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, estavam aí no templo. Capítulo 4, 1, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. A igreja estava trabalhando e pregando o evangelho a homens que não criam na ressurreição, não criam em Cristo, rejeitavam o evangelho e estavam corajosamente ali pregando. Mas, irmãos, lembra o que Jesus falou? A vossa casa vai ficar deserta. E eles estavam ali trabalhando. Bom, e mostra o que? Cristo estava dando continuidade à sua igreja. Estavam testemunhando, estabeleceu os apóstolos, os profetas, estabeleceu lá na frente pastores, estabeleceu diáconos para atender a igreja, autenticou a sua igreja com dons. Eles tinham o dom de curar,
mas curar mesmo. Tinha o dom de falar em outro idioma, e não é nada do que nós vemos hoje, querendo muitas igrejas testificar de que elas ainda possuem esses dons. Não tem. Irmãos, eu falei disso outro dia, eu gosto sempre de mencionar, quando alguém falar para você, olha, a igreja, para ser autenticada, ela precisa daqueles dons mesmos que tinha antes. Não, ela foi autenticada por Cristo, para provar que era igreja de Cristo, tinha autoridade dele, mas os homens não podem repetir o que eles faziam de maneira nenhuma. Um milagre, irmãos, para ser autenticado como milagre, precisa de 3 coisas. Observem isso, toda vez que alguém falar milagre, ele tem que ser sobrenatural e instantâneo com idade aparente. Sobrenatural porque Deus mexe com as leis da natureza e fazem com que elas saiam do seu curso natural, quando Ele multiplicou os pães e os peixes. Era instantâneo. Olha que interessante. E com idade aparente. Costumo dizer, se você olhasse para a perna daquele homem que foi curado, você dizia, não, mas ele está assim, a perna dele é assim já de muito tempo. Não, tem idade aparente, mas foi feito instantâneo. Aqueles pães que eles comeram parecia que tinha muito tempo, desde plantar o trigo e colher e processar e fazer o pão e assar. Que idade tinha? Não foi feito na hora. Por quê? Porque os milagres que Cristo fazia autenticavam Ele como Criador. E mostravam que aquele que fez tudo do nada e disse, haja e ouve, Ele é capaz de fazer tudo do nada. E com o poder da sua palavra, criar. Por isso, os homens não entendem que a Terra não tem mais do que 10 mil anos. E os cientistas dizem, não, mas ela tem muitos. Ela tem uma idade aparente, mas aquele Deus Criador, quando criou, disse, haja e ouve. Isso traz confusão para a cabeça deles. Mas a igreja de Cristo foi autenticada através disso. Bem, e aí entramos então, a definição da palavra igreja. Nós falamos igreja, qual a palavra que Cristo utilizou para a sua igreja? Era uma palavra que já existia na época. Entre nós, normalmente nós traduzimos essa palavra como eclesia, né? A tradução correta seria eclésia. Mas pode ser eclesia, não faz mal. E naquela época, nós podemos ver pelo menos 3 passagens em que essa palavra era utilizada, que vem de ek e kalel, os chamados para fora. Isso quer dizer a palavra igreja, chamados para fora. E existia, e a igreja era o quê? Um ajuntamento, e era uma palavra utilizada normalmente pelos gregos, e quando as cidades eram pequenas, e quando tinha algo importante para resolver na cidade, um soldado saía tocando clarim, e todos se reuniam na praça da cidade, e só podia participar desta reunião moradores da cidade. Moradores de outra cidade ou estrangeiros não podiam participar. Nós vemos algumas vezes essa palavra sendo utilizada. 3 ocasiões, no sentido secular, no sentido mista e no sentido de salvos. No sentido secular, nós vemos em Atos capítulo 19, você pode pegar um pouco mais à frente, irmãos, Atos 19, Paulo pregando em Éfeso, houve um grande tumulto por causa da pregação dele, e Demétrio então faz um grande escândalo sobre isso, porque Paulo estava pregando o evangelho verdadeiro, ensinando aos homens que não são deuses aqueles feitos pelas mãos. E aqui no verso 32 ele diz, uns pois clamavam de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado, e a palavra aí era, esse ajuntamento, eclesia. Então Paulo pregou lá na cidade e houve uma grande confusão e eles se ajuntaram, e muita gente se ajuntou também da cidade, estava armado toda aquela confusão. E qual era o tema para eles tratarem ali? Era um assunto secular. Alguém mexeu
com que eles criam. Pregando o evangelho verdadeiro, Paulo estava ensinando que eles deveriam abandonar os ídolos mudos e crer em Deus. E aquilo causou um grande tumulto. Você sabe por quê? Porque envolvia dinheiro. Eles iam perder dinheiro. Irmãos, quando uma pessoa se converte, ela abandona o pecado. Às vezes tem que abandonar o seu meio de vida. Paulo fala, aquele que roubava, não roube mais. Que furtava. E se o nosso meio de vida ofende as Escrituras, nós não podemos continuar assim. Isso é um fruto de convertido. Confie em Deus, vai sustentar você. Então, diz aqui, era uma reunião secular. E depois você pode ler em casa que grande confusão houve aqui. E diz aqui no verso 39, mas se Demétrio e os artífices, 38, que estão com ele, têm alguma coisa contra alguém, há audiências, há procônsules, que se acusem uns aos outros, e se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima eclesia, assembleia. Então o que era uma eclesia? Para os gregos, uma reunião, um ajuntamento na cidade, para tratar de assuntos referentes aos problemas da cidade. É assim que eles estavam fazendo. Havia uma outra que os próprios judeus e Estevão chamou de eclesia também. Atos capítulo 7, verso 38, podemos ver lá. Lembra, falamos do Velho Testamento. E aqui Estevão está pregando e falando a respeito de Moisés. Ele diz, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar. Esse é o que esteve entre a congregação no deserto, a eclesia. Só que essa eclesia, irmãos, era uma eclesia mista. Por quê? Porque se você for ler bem, na nação de Israel havia pessoas convertidas e não convertidas. Paulo falando disso, diz, e Deus não se agradou da maior parte deles, porque por isso foram seus corpos prostrados no deserto. A eclesia de Éfeso não é a eclesia de Cristo. A eclesia do Velho Testamento, esse ajuntamento não é a eclesia de Cristo. A igreja de Cristo é outra. É a igreja composta só de pessoas salvas. E é essa a definição da palavra eclesia que nós devemos tomar. Um grupo de pessoas reunidas e autorizadas. Lembra? A autoridade que João recebeu, a autoridade que Cristo testificou, a autoridade com que eles faziam as coisas, a autoridade. Um grupo de pessoas autorizadas, biblicamente batizadas, que trabalham para a honra e glória de Cristo. Esse é posição verdadeira batista, irmãos. É o que nós cremos. Não cremos, como muitos, na ideia de denominacional. A igreja pode ter um nome, igreja presbiteriana, metodista e tudo mais. Irmãos, você já pegou, já folheou a sua Bíblia e viu como a igreja era chamada? Os eleitos, os santos, a igreja de Deus na cidade de Corinto. E a igreja era identificada pela doutrina que ela pregava. E era identificada, e todos sabiam que ela recebeu autoridade para isso, para trabalhar para Cristo. E por isso, irmãos, nós também não cremos na igreja invisível. Olha, irmãos, algumas coisas só usar um pouco de bom senso. Cristo chamou a sua igreja de a minha igreja, aquele grupo de homens que ele pegou e depois fala para Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele não está falando de uma igreja invisível. Ele está falando de uma igreja, como nós falamos, que se reunia todo dia lá no templo. Tinha local onde eles se reuniam. E se você for ver nas Escrituras, as igrejas tinham endereço, local onde elas se reuniam. Não igreja invisível. Não pode confundir
a igreja com a família de Deus. A família de Deus são todos os salvos de todos os tempos. Mas a igreja de Deus tem um início, como nós falamos. Então não pode confundir. O nosso tempo não permite irmos tão longe disso. E por isso a palavra igreja aparece nada mais, nada menos do que 115 vezes, irmãos. No Novo Testamento, e 93 delas fala sobre igreja com localidade mencionada. A igreja tem um lugar onde ela se reúne. Irmãos, quem não entende essa doutrina não valoriza a igreja local. Não há outro lugar para nós trabalharmos. Não há outro lugar que Cristo deixou. Ele organizou a igreja e lá é o nosso lugar. Lá o servimos, lá é o lugar onde nós entendemos que glorificamos a Cristo, lá é o lugar que nós desenvolvemos os dons que recebemos, lá é o lugar onde juntos pregamos o Evangelho. Ninguém recebeu a comissão particular. Cristo deu a grande comissão à sua igreja. É ela que sai e deve ir pregar o Evangelho, com a autoridade de homens dados por Deus. E por isso, irmãos, Cristo é o cabeça. Pedro falou isso. O catolicismo ensina que, Pedro, a autoridade está em Pedro. Deveria entender melhor o trecho de Mateus 16. Ele diz lá, voltando, Jesus faz uma pergunta a ele: que dizem os homens que eu sou? E ele respondeu. Eles falam que João Batista, outros Elias, falam que eles ressuscitaram, né? E o Senhor é algum deles. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro faz a declaração correta, doutrinariamente correta. Ele diz: tu és o Cristo, o enviado de Deus, o prometido, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Você revelou correto da onde eu venho e quem me deu autoridade. Você revelou correto porque diz que eu vim do Pai. Entendeu corretamente sobre o nascimento virginal de Cristo. Entendeu corretamente sobre a sua vinda e o nascimento sobrenatural dele. Falando, veio do Pai, não tinha pecado e autoridade ele tinha. E aí Cristo faz um trocadilho: pois eu também te digo que tu és Pedro, e a palavra aí é Petros, que quer dizer um pedaço da rocha, uma pedrinha. Eu te digo que você é Petros. Pegue bem aí, ele diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e a palavra não é Petros, ele fala, e sobre esta Petra, quase como que ele podia dizer: você é Pedro, e sobre esta Petra edificaria a minha igreja. Por quê? Porque Pedro tinha feito a declaração de que tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Então, sobre essa afirmação, sobre essa verdade de que você falou, Pedro, pedrinha, eu edificarei, quer dizer, vou dar continuidade a algo já existente, algo que ele começou, que teve início com João Batista, que ele fundou e agora está edificando, como nós falamos. A igreja estava lá, recebendo e esperando realmente ser completada. Então Cristo, nós vemos aqui, organizou, enviou, ele é o comandante em chefe. E diz, e é interessante, quero fazer uma pergunta a vocês. Cristo falou à sua igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja de Cristo não teve origem em Jerusalém, mas junto ao mar da Galileia. Mas depois ela se estabeleceu em Jerusalém, tinha muitos membros, e recebeu a ordem de Cristo: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Cumpriu essa ordem? Não cumpriu. A igreja de Cristo caminha sempre em frente, mas nem sempre em linha reta. A igreja de Cristo tem um cabeça, que é Ele mesmo. E às vezes até parece que as coisas não vão bem.
E aí nós esquecemos que ela tem um cabeça. E quando ela começa a sair daquilo que ele determinou, ele é dono da igreja. Não é o pastor que é dono da igreja. É Cristo que é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E quando a igreja não saiu, não cumpriu essa ordem, sabe o que ele fez? Contrário ao que qualquer ser humano faria, ele permitiu que a igreja fosse perseguida. E se você abrir lá em Atos, versos 59 e 60, aqui temos a morte de Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. A igreja de Cristo é composta de pessoas falhas. A igreja de Cristo, se olharmos para ela, muitas vezes podemos desanimar. Quando eu leio o relato sobre a igreja de Corinto, muitas vezes eu fico me perguntando, será que eu aceitaria fazer parte de uma igreja assim? Mas ainda era a igreja de Cristo. E aqui então ele permite uma perseguição sobre a igreja em Jerusalém, que estava bem confortável. Não saiu a pregar, e diz, saiu todo mundo, mas os apóstolos ainda ficaram lá. Verdade que eles foram coluna da igreja e deveriam realmente ajudar a edificação da igreja, mas era papel deles sair também com a igreja e pregar o evangelho em todos os lugares. E eles não saíram, o cabeça agiu. E aí mostra para nós, irmãos, como Deus trabalha. Só um cabeça divino, soberano, sobre a igreja poderia utilizar tais coisas para expandir o trabalho. E mostrar, irmãos, que muitas vezes nós podemos ter ideias erradas, métodos errados, simplesmente porque não obedecemos uma ordem simples das Escrituras. A igreja estava sendo edificada, é verdade, mas ela estava sendo preparada para testemunhar de Cristo em todos os lugares. E quando a igreja não faz isso, vai contra o seu cabeça. E aí mostra, e porque ele é o cabeça e comanda todo o corpo, essa é a função da cabeça, fácil, não? A cabeça comanda todo o corpo. E por isso, Efésios diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E ele mostrou que é o cabeça da igreja. E permitiu então essa perseguição. Irmãos, em Atos 15, eles estão reunidos. Se você pegar lá, Atos capítulo 15, o que temos lá? Assembleia em Jerusalém. Qual era o tema na Assembleia em Jerusalém? Como é que devemos tratar os gentios convertidos? Irmãos, sabe quantos anos se passaram aqui? 20 anos. 20 anos e a igreja de Jerusalém está reunida e está discutindo como é que nós vamos tratar os gentios convertidos. Muito tempo, não? Irmão, sabe qual foi a igreja que saiu mesmo para evangelizar? Volte um pouco atrás. Daquela perseguição, capítulo 13 diz: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Como é que a igreja trabalha, irmãos? Trabalha com um cabeça, que é dono da igreja, trabalha com o Espírito Santo para dar poder para a igreja, e o que ela faz? Obedece às Escrituras, jejuando e orando. O que o Espírito Santo diz a eles? Me separa esses homens. E a igreja que saiu para pregar o Evangelho foi a igreja de Antioquia, pequena, bem menor que Jerusalém, saiu para pregar o Evangelho. Quantas igrejas organizadas? Quantos convertidos?
obediência. E, irmãos, sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus prometeu a Pedro: tudo que você ligar na terra, quer dizer, já terá sido ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, já terá sido desligado no céu. Cristo falou: vocês têm minha autoridade. Mas, irmãos, não podemos confundir a autoridade fora das Escrituras. Cristo não estava dando à igreja autoridade para fazer o que quisesse, mas Ele estava dizendo: tudo que vocês fizerem baseado nas Escrituras, tem minha autoridade. E tudo que vocês fizerem aqui, reconheço no céu. E tudo que vocês desligarem aqui, eu também reconheço no céu. Isso é uma igreja com cabeça e com autoridade. Quer dizer que nós entendemos e participamos de uma igreja e sabemos: olha, quando eu sou recebido como membro, é reconhecido lá no céu. Tudo que eu faço na igreja afeta a igreja. O meu testemunho afeta a igreja. A minha vida afeta a igreja. As famílias afetam a igreja. A igreja vai ser exatamente o que as famílias forem. E se sabemos, e desde de pequeno devemos saber criar nossos filhos e ensinar a eles: olha, você não está indo a qualquer lugar, tem que se comportar no culto, porque lá é o lugar onde nós servimos a Cristo. Lá é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Obedecemos a Ele e servimos a Ele de maneira simples. E por isso, irmãos, a igreja não precisa de nada a não ser as Escrituras. A comunhão com os irmãos, pregar o Evangelho. Irmãos, as igrejas estão tentando fazer de tudo, como eu falei, menos a simplicidade das Escrituras. Tempos difíceis, tempos de apostasia, tempos difíceis de trabalhar. Irmãos, tempos de apostasia, quando Paulo falou a Timóteo que haveria tempos difíceis, ele quer dizer ciclos de apostasia. E sabe, irmãos, tempos de apostasia é tempos difíceis de pregar o Evangelho. E as igrejas são tentadas vou sair desse método e vou criar meus métodos porque não estou conseguindo atingir aqueles objetivos. Irmãos, se Cristo é cabeça da igreja, os objetivos vão ser alcançados. É nós que perdemos o ânimo, perdemos o foco, quando esquecemos que é o cabeça. E se precisar, Ele tira homens. Tirou a vida de Estevão, que diácono abençoado, que evangelista abençoado, tirou a vida dele, perseguiu a igreja, fez muita gente mudar de lugar. E aí o evangelho chegou em outras partes. Por que Cristo fundou a igreja, irmãos? Para representá-lo na terra. Se aprendermos das Escrituras, vamos entender que a igreja de Cristo não teve um fundador humano. E não precisa da participação das ideias humanas. Da onde vêm as ordens? Da onde vem a direção? Da cabeça. E diz a Bíblia que Ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. A palavra dele está completa. Honre sua igreja. Trabalhe por ela. Como nós encontramos nas Escrituras, quando nós servimos os irmãos, nós servimos a Cristo. Às vezes esquecemos disso. E Ele vai preservar sua igreja contra a autoridade do inferno. E quando Ele fala isso, Ele está falando da instituição igreja. Porque o cabeça ainda existe. E é Ele que nós aguardamos. Amém? Deus abençoe sua palavra.